Olá, graça e paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma devocional em que Deus nos permite compartilhar com vocês a Santa Escritura, as nossas meditações da Palavra de Deus, trazendo uma palavra de edificação, de encorajamento, de edificação, de consolação, de exortação para você, meu amado irmão, para te incentivar a todos os dias você manter a sua comunhão com Deus através de uma vida de adoração, uma vida de obediência, uma vida de oração. Amém? Estamos nas nossas devocionais, o nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal, que você possa compartilhar os nossos conteúdos. Nós não temos gravado todos os dias agora por conta de outros compromissos, mas sempre que Deus permite, sempre que dá, nós estamos aqui gravando as devocionais, compartilhando com você a palavra de Deus. Amém? Estou aqui na casa dos meus pais, louvado seja Deus, e eu quero nessa tarde trazer uma palavra de encorajamento para você, meu amado irmão, numa nova etapa aqui nas nossas devocionais. O nosso vídeo anterior, da nossa última devocional, nós terminamos ali aquele contexto do livro de Juízes, né? Pelo menos aquela primeira parte. Depois, mais na frente, vamos retomar o livro de Juízes, mas agora a gente vai para um outro livro, começarmos aqui um outro livro do Novo Testamento, ok? Que é o livro do Evangelho de Lucas. Terminamos o Evangelho de Marcos, tem aí vários vídeos das devocionais anteriores do Evangelho de Marcos. Agora vamos começar aqui no Evangelho de Lucas. As nossas devocionais sempre ficam assim. A gente sempre aborda um livro do Antigo Testamento e depois um outro livro do Novo Testamento. E vamos começar aqui então no Evangelho de Lucas, para a glória do Senhor Jesus. Hoje é a nossa devocional de número 92. Hoje é 3 de maio de 2023 e estamos aqui na presença do Senhor. Que você aí, meu amado irmão, fique até o final desse vídeo, porque o Espírito de Deus vai te fortalecer, vai te edificar através dessa palavra. Então vamos começar aqui a nossa devocional. Evangelho de Lucas, você vai ler o capítulo 1, né, do versículo 1 ao versículo de número 4. Nós vamos começar aqui o prefácio, né, a introdução ao Evangelho de Lucas, e vamos aqui trazer algumas aplicações importantes do Evangelho de Lucas, e no decorrer das nossas próximas devocionais, nós vamos abordar aqui alguns temas importantes que você possa compartilhar o nosso vídeo, e você fica aí até o final, e depois você ore a palavra, ore meditando nas Escrituras, porque é muito bom todos os dias nós mantermos essa devocional, essa caminhada com o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, quem aqui de nós nunca teve dúvida sobre alguma coisa, né? Sobre algum assunto, sobre alguma questão, constantemente ou quase que durante a nossa vida, constantemente nós nos deparamos com dúvidas, com questionamentos ou com pessoas também que nos questionam. Pessoas que nos perguntam, pessoas que querem respostas da nossa parte. Quem nunca ficou com dúvida diante da seguinte pergunta: você tem certeza? Quem nunca foi alvo dessa pergunta? Você tem convicção? Você tem certeza? Sempre ou alguém nos perguntou ou nós, em algum momento, perguntamos a alguém se essas pessoas têm certeza. Muitas vezes nós ficamos inseguros quando questionados sobre a afirmação de determinado fato que não conhecemos muito bem. Alguns assuntos, alguns temas, tanto pode ser com relação à Escritura, à Bíblia Sagrada, porque é bem verdade que nós não temos todo o conhecimento da Escritura. Vez por outra a gente precisa pesquisar, e é necessário que façamos isso, pesquisar, examinar as Escrituras, né? Olhar o texto, o contexto, ler bons livros, ler comentários bíblicos, para a gente poder compreender a palavra de Deus. Temos o auxílio do Espírito Santo, né, com relação às verdades das Escrituras. Então, nós só ficamos com dúvida com relação às verdades da palavra de Deus se assim quisermos.
Porque a palavra de Deus está aqui diante de nós e nós temos todo um material, nós temos vários instrumentos de conhecimento que nos ajudam a compreender qualquer dúvida que nós tenhamos das Escrituras. Mas essas dúvidas, esses questionamentos, pode ser com relação a qualquer outro tema, com relação a qualquer outra área ou com relação a qualquer outro contexto da nossa vida. A verdade é que sempre, em algum momento da nossa vida, nós ficamos com dúvidas sobre alguma coisa, ou alguém vai nos perguntar se temos certeza sobre algo, ou nós iremos perguntar a alguém se essas pessoas também têm certeza sobre determinado assunto. Especialmente aqueles assuntos que nós não temos tanta clareza, que nós não temos um conhecimento bem profundo e claro desses temas e desses assuntos. Então, é diante, desse fato inquestionável e bem conhecido que nós podemos afirmar, sim, tenho plena certeza. Quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós temos afinidade com o conhecimento bíblico, doutrinário, especialmente nos Evangelhos, que é uma biografia, que é o relato fiel da obra, da vida de Jesus Cristo, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós investimos tempo em conhecer a Deus, em conhecer Jesus e conhecer toda a Escritura, tanto o Antigo e Novo Testamento. Antigo é as promessas e novo é o cumprimento dessas promessas, sempre apontando para o cumprimento, para a veracidade, para a verdade acerca de Jesus Cristo. Quando nós cristãos temos o cuidado de conhecer as Escrituras, podemos então dizer e responder categoricamente diante das pessoas que nos perguntam, diante das pessoas que nos questionam, se nós cremos nessa palavra, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós cremos nessa doutrina, nós diremos a essas pessoas sem gaguejar, sem dúvida, sim, tenho certeza, sim, eu creio, sim, eu creio. Então, diante dessas verdades, nós temos aqui o Evangelho de Lucas, que vai nos mostrar, que vai nos relatar fatos verídicos, verdadeiros da vida, da obra de Jesus Cristo. E diante do conhecimento, do estudo minucioso desse Evangelho de Lucas, podemos então responder para essa geração, podemos então responder para qualquer pessoa que nos questione acerca da nossa fé, acerca do Evangelho, acerca da obra, da humanidade, da divindade, dos milagres, da vida de Jesus Cristo. Sim, nós temos certeza, nós temos convicção. Não há dúvida no coração, na mente dos cristãos que leem, que tem a Bíblia bem clara, quando estuda, quando medita, quando lê, quando pratica essa palavra. Irmão, não haverá nenhuma dúvida, estaremos sempre prontos para responder os questionamentos acerca de Jesus, acerca do Evangelho, acerca da palavra de Deus. Então, o Evangelho de Lucas inicia demonstrando o seu propósito. Nós temos o autor do Evangelho, que é o médico, pesquisador, historiador Lucas. Nós temos na Escritura várias informações sobre esse autor. Era um companheiro de Paulo, era médico, era pesquisador, era historiador. E ele, de maneira minuciosa, com muito cuidado, ele foi atrás das testemunhas oculares, particulares, que viram, que ouviram os milagres, os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele então escreve, relata esses acontecimentos para um novo convertido, para um cristão que tem desejo de conhecer sobre a vida, sobre a obra de Cristo, chamado Teófilo. Então nós temos o autor, que é Lucas, e ele escreve o destinatário do Evangelho de Lucas é Teófilo. E o propósito do Evangelho de Lucas é que Teófilo tenha certeza, convicção de que todos os fatos, tudo o que aconteceu, os milagres, os ensinamentos, toda a trajetória
história da vida de Jesus Cristo. É verdade. Não há nenhuma dúvida com relação ao relato histórico, bíblico da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Lucas queria trazer essas convicções para aquele homem, para Teófilo. Graças a Deus que esse relato também está disponível para nós, na nossa língua portuguesa, para que também tenhamos a mesma convicção de que tudo que foi escrito pelo evangelista Lucas chegou até nós, para nos mostrar a obra, os ensinamentos, a vida de Jesus Cristo. Como é maravilhoso nós conhecermos Jesus. Como é maravilhoso nós, ao ler o Novo Testamento, ver todo o cumprimento do Antigo, de tudo que foi falado, narrado pelos profetas, acerca de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, da descendência de Davi, que iria se encarnar. E agora nós vemos aqui o relato fiel desse pesquisador, desse historiador, desse médico, que depois de pesquisar, depois de juntar todas as provas documentais acerca de Jesus Cristo, ele escreve um relato fiel da obra e da vida de Jesus Cristo para um homem chamado Teófilo. E graças a Deus que esses manuscritos, aprove a Deus chegar até nós essas verdades. Então, o Evangelho de Lucas inicia demonstrando o seu propósito. Lucas é o autor que deseja que o seu destinatário Teófilo tenha plena certeza das verdades em que este foi instruído. Está aqui no versículo de número 4. E para atingir tal propósito, diz a Escritura que o evangelista Lucas realiza uma investigação cuidadosa, com muito cuidado. Ele investiga, ele pesquisa, para depois ele então escrever. Está aqui no versículo 3. Ele foi lá nos lugares, nas regiões que Jesus Cristo andou. Ele falou, inclusive com a própria mãe de Jesus, sobre os relatos, os ensinamentos, os milagres de Jesus Cristo, dos fatos sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Ele fez uma investigação como um bom pesquisador, como um bom historiador, para depois escrever. Então nós temos aqui diante de nós, no Evangelho de Lucas, um relato fiel, um relato que passa pelo crivo da investigação de qualquer instituição, que prova, que tem provas categóricas, verdadeiras, de que tudo que Lucas escreveu no seu Evangelho, de fato aconteceu, de fato é um relato fiel da obra e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Lucas não queria deixar nenhuma dúvida de quem era Jesus e sobre a obra que ele realizou. Quando ele escreve para Teófilo, ele queria que Teófilo tivesse plena certeza desse relato, de que Jesus, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, é fiel, é o cumprimento, é verídico, é histórico, tem prova, tem testemunha. Os que viram, os que viram, os que ouviram, narraram para Lucas. Então ele junta todas essas provas e escreve, para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja nenhum questionamento com relação a quem era Jesus e sobre tudo que ele realizou. Louvado seja Deus. Da mesma forma, nós cristãos também nos dias atuais devemos buscar tal convicção sobre os feitos do nosso Senhor. Devemos estar prontos para responder com convicção: sim, tenho certeza, Jesus é o Messias prometido, o Deus encarnado que morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, aquele que ressuscitou dos mortos e um dia voltará. É essa a verdade, são essas as verdades que nós, igreja, nos dias atuais, precisamos ter plena convicção e plena certeza para responder qualquer pessoa que duvide desse evangelho. Questionamentos de seitas, do falso evangelho, dessa hipocrisia, dessa apostasia que tem predominado, dessas doutrinas estranhas, demoníacas que tentam desmerecer, que tentam colocar em descrédito as verdades sobre quem é Jesus e sobre os seus feitos. Nós cristãos, nesta geração, precisamos ter plena convicção e dizer: sim, eu creio que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, que ele morreu, que ele curou, que ele operou grandes milagres.
e que ele morreu, que ele ressuscitou e ele em breve voltará. Essa é a base, a essência do evangelho, é a fé cristã, é as verdades pela qual a igreja está fundamentada, é as verdades a qual nós cristãos precisam morrer por essas verdades e jamais sermos enganados pelo falso evangelho ou pela tentativa de atualizar a escritura, ou dizer que todo o relato bíblico é apenas mito, ou que esse homem Jesus apenas foi um homem bom, mas que ele não era Deus, que ele não morreu de fato na cruz, que ele de fato não ressuscitou, que isso foi história criada pelos discípulos do século I, do primeiro século. Não. Quando nós cremos, quando nós temos essas convicções, irmãos, é a base para a nossa fé, da nossa firmeza, das convicções que nós temos nessa verdade. E aí sim nós afirmamos. E foi por essa verdade que os discípulos morreram. Foi por essa verdade que a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. É pela verdade do evangelho. E o evangelho é Jesus. O evangelho é o Filho de Deus encarnado. O evangelho nos aponta para a verdade de que Jesus Cristo, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, ele veio, ele habitou entre nós, ele realizou milagres. Ele não era apenas um profeta bom, um homem bom, mas era Deus, um homem sem pecado, que operou grandes maravilhas, que estabeleceu o seu reino, que morreu, levou sobre si os pecados de muitos, para nos trazer salvação, libertação, transformação, nos livrar da condenação do inferno, e ele voltará. Os sinais estão se cumprindo. Essas são as convicções que tanto o evangelista Lucas, depois de pesquisar, ele deixa registrado. E nós cristãos, ao ler a Escritura, a examinar a Bíblia, precisamos crer, precisamos testemunhar, precisamos falar, sem jamais nos acovardar, sem jamais termos dúvidas com relação ao que professamos, com relação ao que cremos. Louvado seja Deus por isso. Assim como Lucas escreveu o seu evangelho para provar, para promover, melhor dizendo, tal convicção, o Senhor inspirou não apenas este evangelho, mas toda a sua palavra, para que possamos conhecer a pessoa, o plano de Cristo Jesus. E esse conhecimento do plano, da pessoa bendita, maravilhosa de Jesus Cristo, pudesse solidificar as nossas convicções para que vivamos para a glória de Deus, para que vivamos o propósito do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Louvado seja Deus. Não apenas no Evangelho de Lucas, nós temos, por exemplo, muito antes do Evangelho de Lucas, nós temos o relato do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Toda a Escritura foi inspirada para nos revelar esse plano, essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, a qual nós cristãos jamais devemos deixar de crer, a qual nós cristãos jamais duvidemos da inspiração, da inerrância das Escrituras, que jamais nós cristãos venhamos negar e apostatarmos da fé para sermos levados por esse falso evangelho, falsificado, mentiroso, que muitos estão pregando aí. Possamos estar firmes no verdadeiro evangelho, que nos apontam Cristo Jesus, registrado pelos evangelhos. E especialmente nós vamos começar nas nossas próximas devocionais, o evangelho de Lucas. Precisamos conhecer bem a palavra de Deus, ler, estudar, memorizar a Bíblia e meditar nela. É fundamental para que nossa mente seja renovada pela sua verdade e a nossa vida seja direcionada pela certeza do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja sempre foi ameaçada pelo falso evangelho, desde o primeiro século, o gnosticismo, o pragmatismo, o judaísmo e agora a teologia liberal. Sempre o evangelho genuíno, verdadeiro, defendido pelos apóstolos. Sempre houve ameaças, numa tentativa de falsificar ou de distorcer o evangelho. Mas como Paulo diz em Romanos, o evangelho
nos revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E onde nós encontramos a revelação pura do Evangelho? Na Escritura, na Palavra de Deus. Não há nada mais a ser acrescentado ao cânon da Escritura. Precisamos crer na inerrância das Escrituras. A teologia liberal diz que a Bíblia precisa ser atualizada, que existem muitos erros na Escritura. Não existe nenhum erro na Escritura. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Precisamos apenas, com muito cuidado, examinar a Escritura. Se possível, ler bons livros, ler bons comentários bíblicos, para nos ajudar a compreender as línguas originais da Escritura. Sim, isso é fundamental para o cristão, especialmente para aqueles que têm o ministério da palavra, pastores, líderes, aqueles que têm a chamada para a pregação da palavra. Precisa se esmerar nesse conhecimento e pregar com muita ousadia em defesa do puro, do simples e do verdadeiro Evangelho. Precisamos meditar nas Escrituras para nos conhecer a palavra. E aí sim teremos plena convicção e direção para andarmos em meio a um tempo de apostasia, sem jamais abandonarmos a verdadeira fé. Então, quando Lucas escreve essas verdades sobre a fé cristã, sobre tudo aquilo que ele pesquisou, que através de testemunhas oculares, ele então coloca, registra. E Teófilo, ao ter esse livro, e também o segundo livro, né, que também é Atos, aqui é o primeiro tratado, e Atos é o segundo tratado de Lucas. Essas verdades tão maravilhosas acerca da vida de Jesus Cristo. Para concluir, eu quero falar para vocês aqui 4 pontos essenciais sobre a fé cristã apresentada aqui no prefácio do Evangelho de Lucas. Primeiro, a fé cristã é universal em seu escopo e verificável em seus efeitos. Não há nada, não há ninguém que possa colocar por terra a veracidade, as convicções registradas, não apenas por Lucas, mas de toda a Escritura. Essa fé, essas verdades universais, essa verdade que até hoje, por mais que tenham tentado de todas as formas destruí-la, ela permanece firme e forte e vai avançando para a glória de Deus. Segundo, a fé cristã não é um conjunto de fábulas inventadas, mas fatos testemunhados. Existiram testemunhas oculares, homens e mulheres que ouviram e viram, e Lucas registra a partir desse relato, a partir dessa pesquisa minuciosa. Então a fé cristã não é fábula, não é coisa inventada, criada, mas além de ser algo universal, no seu escopo, em toda a sua totalidade, alguém pode pegar toda a Escritura e colocar sob o crivo de qualquer verificação, de qualquer testemunha. Ela vai ser aprovada, ela vai passar, porque ela tem testemunha. Ela tem todo um documento histórico, textual, que comprova a veracidade do texto sagrado. Mas em terceiro, a fé cristã foi revelada por Deus e registrada por homens santos. Eles não escreveram o que queriam, mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O autor é o próprio Deus, o Espírito Santo, no relato da Escritura. E é isso que Lucas vai registrar aqui. E em quarto e último lugar, a fé cristã precisa ser abraçada com plena convicção. A palavra de Deus, ela traz certeza, ela traz convicção. E aqueles que estão firmes nessa palavra jamais serão seduzidos pelo engano desse mundo. Isso aqui é apenas a introdução do Evangelho de Lucas. Você tem certeza? Se você tem, caminhe comigo aqui nas próximas devocionais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo relato fiel da Escritura, que nos revela quem Tu és, ó Deus, da sua obra, dos Teus ensinamentos. Oh, como nós cremos na sua palavra. Senhor, nada e ninguém pode pôr dúvida em nosso coração, diante do testemunho, da convicção que o Teu Espírito Santo gera em nós, diante da sua santa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra ter chegado até nós. Palavra essa que traz pureza, palavra essa que é o motivo pela qual nós caminhamos desse mundo até o grande dia em que o Senhor voltará. Pai, que nós estejamos sempre firmes nessa verdade, Pai. Sim, pregando, andando, praticando, ensinando, pregando e anunciando, Senhor,
Sim, Pai, e sempre defendendo com muita ousadia e coragem o santo evangelho. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, Pai. Caminha conosco aqui nessas devocionais, que o Senhor gere no nosso coração essa fome e sede pelas verdades do teu evangelho. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Continue conosco nas nossas devocionais. Nos próximos vídeos, vamos continuar no evangelho de Lucas. Deus te abençoe. Um grande abraço.